E aí galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Cello Emerson, vocês assistem agora a mais um vídeo do canal Metal Musicast, mais um vídeo da série Accept Discografia Comentada, um vídeo para cada álbum lançado pelos alemães do Accept. Agora é o quarto vídeo da série, então nós vamos falar sobre o álbum Restless and Wild. Bora trocar ideia sobre ele, então pode chegar, já faça aí a sua inscrição, coloque seus comentários, troque ideia comigo pelos comentários e compartilhe o vídeo, porque assim vocês tornam o canal mais relevante aqui no YouTube, porque se a gente para de se engajar, interagir aqui, o algoritmo do YouTube vai esquecendo da gente, beleza? Vamos direto para algumas histórias e curiosidades por trás do quarto álbum do Accept. Vou tirar aqui o slipcase que eu deixo com plástico, como eu falo sempre para vocês, que precisa proteger esse papelão, né? Vamos lá, algumas informações sobre o álbum. Título: Restless and Wild. O Udo Dirk Schneider, vocalista da banda, diz que eles sempre tentaram, pelo menos nessa época, colocar um título que represente o espírito da banda, o ânimo dos membros dela naquele momento. E eles estavam incansáveis e selvagens em busca do sucesso, por isso colocaram Restless and Wild como título do álbum. E a capa? A capa, quem deu a ideia dessa capa aqui, que é a primeira que eu acho realmente mais de acordo com o heavy metal, com a estética do metal, né, de todas as que o Accept tinha lançado até então. Ideia da gravadora, os caras até curtiram, mas quem determinou esse desenho aqui foi a gravadora. As guitarras, as Flying V, estão pegando fogo aqui na capa e já virando carvão aqui na contracapa. Tá aí tudo bem organizado, olha aí os títulos das músicas. Eu vou mostrando para vocês aqui a edição lançada pela Platinum, né? Platinum Edition, na verdade. Não é que ela foi lançada pela Platinum, foi lançada aqui no Brasil pela Valhalla Music, que é uma série especial. O do Dirk Schneider estava à frente dela lá com a gravadora gringa, a EFM, e tá aqui, ó. Porque é interessante, eu tenho mostrado sempre para vocês, vem aqui algumas notas escritas pelo próprio Udo Dirk Schneider. Aqui ele só comenta algo sobre as duas principais músicas do álbum que se tornaram grandes clássicos do heavy metal como um todo, não só do Accept, que são Fast as a Shark e Princess of the Down. Ele faz alguns comentários aqui que a gente vai falar durante o vídeo. Eu vou mostrando para vocês também o encarte que traz algumas fotos da época. Olha só que interessante aqui, algumas curiosidades. Depois do Breaker, álbum anterior, e acompanhem aí a série porque eu já fiz o álbum do Breaker, o vídeo sobre o álbum Breaker, eles trouxeram para a estrutura da banda a empresária Gabi Hauck, que depois, lá em 1989, vai se casar com o Wolf Hoffmann e vai se chamar senhora Gabi Hoffmann, obviamente. Mas aqui ela ainda é só empresária, não está interessada em namorar com ninguém. E o Peter Baltes, que é o baixista, sensacional baixista do Accept, ficou indo lá uma semana no escritório da moça, enchendo a paciência dela, que ela precisava conhecer o Accept de qualquer jeito, que era uma baita banda e tudo mais. Ele foi até Frankfurt, lá no escritório dela, da empresa onde ela trabalhava. Ela já fazia agenciamento, trabalhava com booking, agendamento de shows, empresariamento de bandas grandes como Scorpions, Supertramp, e ela não estava muito interessada nos jovens dessa nova banda alemã. Mas o Peter Baltes ficou ali uma semana. No 8º dia ela topou, falou: beleza, eu vou lá um dia assistir um show de vocês. Foi lá num show que tinha mais ou menos umas 100 pessoas numa casa muito pequena, topou, falou: eu vou me tornar empresária de vocês, mas vocês têm que me obedecer, vocês têm que seguir o que eu estou falando. Então ela chegou pondo a mão em tudo ali, nas decisões da banda, decisões de negócios, artísticas, estéticas, e até escreveu letras aqui. Se você vai no encarte, você vai ver que as letras de Neon Knights e Princess of the Dawn têm a participação da Diffie. Diffie, que é o apelido dela. Ela não dizia que era ela usou esse pseudônimo, mas era a Gabi Hauck, que já falava um inglês muito bom e passou a escrever letras também para os caras. Por isso ela vem creditada aqui. Mas eles não diziam ainda que era a empresária que estava fazendo isso.
Então vamos lá, vamos ver aqui algumas fotos. O que é interessante também é que o Udo Dirk Schneider resolveu cortar o cabelo, se vocês podem ver aí, foi aqui que ele resolveu usar esse visual baseado no Rob Halford, né, do Judas Priest. Ele foi numa loja de artigos militares e comprou essas roupas camufladas. E vocês sabem, as bandas precisam ter uma identidade visual. Claro que muitas não têm, os caras subiam no palco com as roupas que vinham da rua, mas no heavy metal é comum buscar essa identidade em termos de roupas. E o Udo Dirk Schneider optou por fazer esse lance do militarismo. Ele comenta que ele encontrou algumas resistências em outros países, porque vocês sabem que a Alemanha, assim como muitas nações europeias, participou de guerras históricas ali na Europa, e isso faz com que pessoas tenham um certo preconceito quando alemães aparecem vestidos com essa indumentária militar. Mas ele falou que foi pontual em um país ou outro. O que é mais interessante a gente ver aqui, vamos falar sobre as músicas. A abertura do CD é uma abertura até polêmica para muita gente, ainda mais nos tempos de hoje, porque os caras colocaram uma musiquinha infantil, um folkzinho alemão, que dizem eles não sabiam. A ideia foi do Wolf Hoffmann, ele disse que não sabia. Essa música foi utilizada em algumas marchas militares, marchas de desfiles do partido político lá, que era aquele do austríaco maluco, que eu não quero nem dar moral aqui de falar, mas era do Partido Nacional Socialista lá da Alemanha, beleza? Eles dizem que não sabiam disso, que eles só queriam colocar algo um tanto quanto bobo, ingênuo, para fazer um contraponto à Festa da Shark. Eles disseram assim, o álbum ia começar de um jeito animal ali, de um jeito muito intenso, e eles queriam colocar um contraste, até para sacanear o ouvinte, segundo o Udo disse, para pensarem que o disco veio errado, que o disco está quebrado. E eles foram pedir isso para o produtor. A mãe do produtor, num certo jantar, estava falando se eles já tinham visto o produtor cantando e tal. Eles disseram, não, a gente nunca viu. Ela mostrou uma fita em que o produtor canta essa musiquinha quando ele tinha 12 anos de idade. E eles falaram, pô, é isso que a gente vai colocar no álbum. É essa abertura do Restless and Wild com a faixa Festa da Shark, começando com essa musiquinha, esse folkzinho alemão cantado por uma criancinha, que é, na verdade, a voz do produtor, né? Do produtor do Accept aqui, que é o Dieter Dierks, que foi produtor do Scorpions também. E aí começa daquele jeito que ficou histórico. Kai Hansen, do Helloween, deve ter ouvido muito, porque copiou isso lá no começo da carreira, nos discos do Helloween, copiou aquela ideia, né? Algumas palavrinhas, musiquinhas e depois um grito que chega arrebentando tudo e começa ali o que muitos consideram o primeiro thrash metal do mundo, o precursor do thrash metal, a Festa da Shark. Eu acho que não é, eu acho que é uma música que é um heavy metal ali bem pesado, bem rápido, mas o Motorhead com o Overkill já tinha feito algo parecido também. Se tiver que dar o título de pioneiro, vai pro batera do Motorhead que fez a música Overkill ali, vocês conhecem muito bem. Mas de alguma maneira o Accept conseguiu dar uma certa roupagem de modernidade para essa música. Esse álbum atravessou o oceano como álbum importado, foi para os Estados Unidos e os jovens ali, principalmente da Baía de São Francisco, curtiam demais. Então esse álbum aqui influenciou ali o Exodus, o Metallica confessa, os caras, James Hetfield, Dave Mustaine, Lars Ulrich, admitem que curtiam muito o Restless and Wild, especialmente a Festa da Shark, dizem que isso mudou muito a maneira deles verem o heavy metal, foi muito influente. É curioso que o Accept estava fazendo aqui mais ou menos o que o Iron Maiden tinha feito 2 anos antes na Inglaterra, né? Sendo a banda de metal de vanguarda para os alemães. Bom, depois dessa pancadaria que é a Festa da Shark, vamos seguir aqui. Vou falar, na verdade, tem 2 músicas que se tornaram clássicos. A outra é a Princess of the Dawn, que vem no final, é a última faixa do álbum, porque eles não gostavam da música, aquelas histórias, né? Eles não curtiam. O Udo diz que chegou o Wolf Hoffmann com esse riff, os caras achavam estranho pra caramba, feio, não curtiam, não sabiam o que fazer com ele, foram tocando e já tinham dispensado, não ia entrar
no álbum. Mas de repente o Wolf Hoffmann teve umas ideias ali, começou a desenvolver aquilo, se tornou a Princess of the Dawn, um baita de um clássico do Accept, que é bem representativa de um metal alemão. Se a gente for pegar assim, é possível existir um metal alemão? Um metal com a sua característica peculiar da cultura alemã? Eu gostaria até que vocês colocassem aí nos comentários. É possível? A gente tem aqui no Brasil o Sepultura, que jogou uma brasilidade ali nas percussões, na batera do Igor Cavaleira, né? Já desde a época em que eles eram só thrash metal, eles já faziam certos grooves abrasileirados. Se você pegar o Arise, você vai perceber isso. Mas depois, ainda quando eles começaram a colocar mesmo todo aquele batuque na música. O Angra também sempre fez essa junção do heavy metal com alguma influência de música brasileira, e é possível dizer que a influência da cultura alemã seja percebida no som das bandas de metal alemã? E eu respondo que sim, gostaria de saber de vocês, eu respondo que sim, e a Princess of the Dawn é este exemplo. Música clássica, uma certa obscuridade que vem do krautrock. Os caras negam a influência do krautrock, mas mesmo inconscientemente, por tanto ouvir isso ali no país deles, sai alguma coisa parecida. Música clássica nas guitarras do Wolf Hoffmann aqui, um grande destaque para as guitarras do cara. Impressionante o que o cara faz, consegue compor e trazer toda essa atmosfera de música clássica, porque na Alemanha há esse legado da música clássica para os músicos, principalmente, né? Tem uma grande influência. Então são os grandes destaques do disco. É possível apontar também que tem a Neon Nights, eu gosto muito, uma música mais cadenciada, tem sua letra falando, né, dos eventos que acontecem à noite e tal, uma celebração às baladas à noite no metal, mas é uma música cadenciada, um heavy metal de primeiríssima qualidade. Aqui os caras optam muito por fazer algumas músicas que vão naquela linha da Living After Midnight do Judas Priest, aquele heavy metal com influência de hard rock, com um groove mais hardão, assim, eu vou arriscar dizer até meio dançante para a época, né? E eles têm algumas faixas aqui que são assim, né? É muito fácil a gente perceber que a Get Ready, por exemplo, é a principal. Eles distribuíram alguma influência, a Flash Rockin' Man também, eles trouxeram essa influência para o álbum Restless and Wild. Aliás, a faixa título é muito boa, também pesada, cadenciada, palhetadas abafadas, um baita solo de guitarra. É sensacional, o disco é muito bom, tem várias músicas aqui que se destacam, duas que se tornaram clássicos, e aqui vem dois bônus, que são músicas ao vivo, a Flash Rockin' Man e a Neon Nights, que na verdade são tocadas pela banda do Udo, quando ele faz aquele projeto Dirk Schneider. O disco é excelente, antes dele ser gravado, o guitarrista Jörg Fischer saiu da banda, ficou meio desencanado, saco cheio, não saiu, não quis mais tocar. O Wolf Hoffmann fez todas as guitarras sozinho e depois da gravação, do lançamento, chega o Hermann Frank, que eu curto demais o que ele fez no Accept e gosto muito da carreira solo dele também. Vocês viram aí no meu vídeo dos 13 melhores álbuns de 2021, estava lá na lista o álbum solo do Hermann Frank, que tem uma excelente carreira solo. Então fica aqui o meu vídeo do Accept, mais um, o quarto da série, e eu estou fazendo um especial metal alemão esse mês. Vocês perceberam? Eu vou trazer algumas entrevistas aqui, já marquei com Ralf Scheepers, vai ser quinta-feira agora, às 14 horas, vocalista do Primal Fear, vai trocar uma ideia aqui com a gente. Eu já tinha marcado com o Hermann Basse, que era vocalista do Metallion, mas ele infelizmente se acidentou e quebrou a perna e teve agora algumas complicações na internação. Desejo melhoras aí para o Hermann Basse. Ele teve essa infelicidade de sofrer esse acidente, quebrar a perna 15, 20 minutos antes da live que ele ia fazer comigo aqui. Então fica aqui melhoras para o grande Hermann Basse. E eu estou fazendo isso de trazer informação e conteúdo sobre o metal alemão para vocês, e eu não poderia começar se não fosse pelo Accept, por isso eu escolhi a série do Accept. Agora eu faço resenhas e entrevistas aqui no canal Metal Musicast para celebrar o metal alemão, beleza? E a gente vai ter entrevista com o Ralf Scheepers e já estou conversando com dois outros vocalistas de outras bandas, se eles confirmarem, até o final de fevereiro, pelo menos começo de março, talvez, pelas agendas deles,
a gente tem aí muito mais para falar sobre o metal alemão. Então continuem prestigiando aqui, apoiando o canal Metal Musicast. Vocês precisam compartilhar aí o conteúdo, comentar, se engajar, porque esse caramba desse YouTube aqui fica lutando, parece que luta contra a gente. Você tem um vídeo aí em que o pessoal se engaja um pouco menos e o algoritmo do YouTube já entende alguma coisa errada aí e começa a não promover tanto o vídeo, tá bom? Então vocês precisam estar comigo nessa aqui, beleza? Tamo junto, forte abraço, vamos curtir a Sept, valeu!